As rugas dos teus pais são o espelho do teu amanhã, disse um sábio. Qual é o jovem que, nos olhos dos seus pais, antecipa o passar dos seus próprios dias e cumpre nas suas vidas a felicidade que espera para a sua? E que pai ou mãe relembra, quando se exaspera com os erros da vida incompreensível dos filhos, os seus anos de juventude? Entre as gerações presentes, dos mais velhos que reclamam o retorno a um mundo que já não existe, aos mais novos que reclamam viver num mundo com um pouco mais de esperança, o maior desafio é o entendimento. É na memória e na experiência dos mais velhos e na vitalidade e na vontade dos mais novos que se constrói o refúgio de cada um, a família. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Uma promessa indispensável para uma existência plena. Olá! Uma vez mais gostaríamos de saudar cada um de vós que se encontra aí reunido ou então que está a sós a ouvir esta reunião. Gostaríamos particularmente de agradecer todo o vosso cuidado e o vosso interesse, porque sei que durante uma semana de trabalho é mais complicado termos algum tempo disponível para nos reunirmos, para falarmos de coisas que acredito são talvez até mais importantes que os nossos bens materiais e os nossos objetivos e projetos. No entanto, sei que Deus quer abençoar a vossa vida, assim como quer abençoar a minha, e todo este tempo que passamos à parte não será de forma alguma um desperdício, pelo contrário, teremos dias mais abençoados. Então, como habitualmente, vamos pedir a Deus que esteja presente e que nos abençoe neste momento em que novamente vamos abrir a Palavra de Deus. Oremos então. Querido Deus e nosso Pai, obrigada pela oportunidade que uma vez mais Tu nos concedes em podermos estar aqui reunidos, juntos, para termos esta bênção, esta graça e esta alegria de podermos abrir a Tua Palavra e estudarmos aquilo que Tu anseias que a humanidade saiba para sermos felizes já aqui, enquanto estamos passando por esta terra. Abençoa cada prezado amigo, amiga, jovem, criança que possa estar connosco, que a todos possas abençoar e o Teu Espírito nos possa falar e mostrar a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje gostaria de poder começar esta reunião contando-vos a história da tigela de madeira. Foi uma história que, quando a li pela primeira vez, me impressionou e acredito que vai ser o mesmo convosco e talvez demonstre a realidade da sociedade presente. Esta história conta sobre a vida de um senhor idoso, quando pela primeira vez ele vai morar para a casa do seu filho e da sua nora e do seu netinho de 4 anos. Imaginamos que, por ser idoso, as suas mãos já eram bastante trêmulas, o seu olhar já era embaciado e as suas perninhas caminhavam de forma vacilante. E depois de alguns dias dele viver em casa do filho, jantando e almoçando lá em casa, por vezes acontecia que ele derramava leite, que deixava com que as ervilhas corressem pela mesa fora, entornando alguma coisa. Várias vezes o filho começou avisando o pai, dizer-lhe que ele já não era nenhum bebé, que estavam um pouco aborrecidos, que realmente era sempre sujidade no momento do almoço ou do jantar, e a nora concordou dizendo que tinham que tomar providências porque realmente já se estava tornando insuportável ter que cuidar de um senhor assim idoso, com todas as asneiras que ele ia fazendo lá em casa. E encontraram uma solução. Disseram, pai, disse-lhe o filho, a partir de hoje, tu continuas aqui em casa, mas vais ficar aqui na cozinha, mas não na nossa mesa. Vamos-te colocar numa mesinha à parte e terás também contigo, não um prato normal ou um copo de vidro que estás sempre a partir, mas vamos dar-te um prato, uma tigela de madeira, para realmente não teres essa dificuldade de estar sempre a partir as coisas cá em casa. Com certeza que a partir daquele dia, os dias daquele senhor idoso não foram iguais,
Poderíamos imaginar que no momento do almoço e do jantar as lágrimas corriam pelo rosto, porque se sentia um pouquinho à parte daquela família. Mas a história continua dizendo que, em determinado dia, o pai apercebe-se que o seu filhinho de 4 anos está à parte, fazendo muito barulho com alguns pedaços de madeira. E ficou intrigado e dirigiu-se ao seu pequenino de 4 anos e perguntou: filho, o que é que estás a fazer? Estás a fazer um barco? Estás a fazer um carro? E o menino olhou para o pai com toda a simplicidade e toda a humildade e disse: não, pai, estou a fazer uma tigela de madeira para quando tu e a mãe forem idosos, eu já tenha preparada. Sem dúvida que a partir daquele dia, aquele filho e aquela nora começaram a ver aquele senhor idoso com outros olhos. O menino de 4 anos lhes ensinou que muitas vezes, ou todas as vezes, deveríamos de continuar honrando os nossos pais, aqueles que permitiram que viéssemos à existência, independentemente da sua idade. E hoje vamos então estudar um dos mandamentos que fala exatamente sobre essa honra que nós devemos aos nossos pais. O mandamento encontra-se no livro de Êxodo, como já sabem, no capítulo 20, e vamos ler o versículo 12, e diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pretendo hoje, junto convosco, poder escutar e poder ler alguns dos conselhos que Deus dá a pais e filhos. Creio que cada vez mais na nossa sociedade, não sei bem quem é que se está desresponsabilizando primeiro das suas responsabilidades, ou em relação aos pais, ou em relação aos filhos. Hoje em dia é comum nós vermos famílias que, porque têm muito trabalho para fazer, vão colocar desde muito cedo os seus filhinhos nas creches, nos berçários, na pré-escola. Mas também é comum hoje vermos filhos que, pelo stress da vida e pelos compromissos que ela traz, colocarem os seus pais idosos em lares de terceira idade. Vamos tentar compreender qual é o conselho que o Senhor nos vai trazendo na Bíblia, conselhos para pais e conselhos para os filhos. Vamos começar aos conselhos aos pais. Em Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 24, aliás, Provérbios é um dos livros que mais conselhos tem. No Provérbios 13 e no versículo 24, o Senhor diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Na sociedade do momento presente, várias vezes é comum ouvirmos que esta questão de disciplina às crianças pequeninas tem que se ter muito cuidado. E creio que há uns anos a esta parte, esta responsabilidade que cada pai e mãe têm e devem ter em relação à disciplina dos seus filhos se tem perdido. Muitas das psicologias comuns dizem que disciplinarmos os nossos filhos muito pequeninos pode criar-lhe traumas, realmente pode trazer-lhe consequências nefastas depois para a sua vida futura. Eu acredito, no entanto, que talvez seja a ausência de princípios, a ausência de limites que talvez tenha colocado a sociedade como a temos no momento presente. Mas vamos a outro conselho. Podemos encontrá-lo em Provérbios também, no capítulo 29, e vamos ler os versículos 15 e 17. Diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Muitas vezes, e eu já tenho vivido estas situações, quando, por exemplo, algum menino, vamos imaginar, diz uma palavra que não devia dizer, já assisti a pais e a familiares que, em vez de corrigirem o seu filhinho logo desde a tenra idade, aproveitam esse momento, por exemplo, para rirem, para acharem graça ao palavrão que o menino tão pequenino possa ter dito. Meus prezados, a Bíblia nos está ensinando, nos está ajudando a como sermos melhores pais, a como estarmos presentes no dia-a-dia dos nossos filhos para lhes podermos ser uma bênção. E o Senhor aqui está dizendo que o filho que em pequenino
não é corrigido, não é disciplinado, não é orientado nos princípios divinos, um dia pode trazer vergonha aos seus pais. Vamos continuar agora em Provérbios, no capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, e vamos ler o versículo 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Muitas vezes também, e quando o Senhor diz que devamos disciplinar os nossos filhos, não é de forma alguma usarmos a nossa liderança autoritária, como vimos já numa das reuniões passadas, que pode ser um dos nossos deuses. Não é de forma alguma para usarmos o nosso poder para humilharmos, para espezinharmos, para violentarmos os nossos filhos. Não é esta disciplina que o Senhor está falando. O que Ele está aqui a dizer é que desde pequeninos devíamos colocar essas orientações, esses princípios, essas chamadas de atenção para que realmente os nossos filhos venham a ser mais felizes do que aquilo que possam estar a ser neste momento. Agora que terminamos alguns conselhos aos pais, alguns dos conselhos aos pais, porque a Bíblia está repleta de conselhos, mas não poderemos vê-los todos esta noite, gostaria de ver convosco os conselhos aos filhos. E encontramos em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. É comum, hoje em dia, infelizmente, muitos dos jovens até poderem fazer assunto de gozo e assunto humorístico não muito positivo sobre algumas das atitudes dos seus pais ou mesmo a idade dos seus pais. E reparem que o Senhor Jesus aqui está a dizer para ti, para você, que é filho, que nós não deveríamos nunca desprezar ou a nossa mãe ou o nosso pai, mesmo que venham a envelhecer. E foi exatamente isto que ouvimos na história inicial. Nós nos esquecemos que se os nossos pais idosos derramam coisas sobre a mesa, quando éramos pequeninos também o fazíamos. Se os nossos pais não caminham, não correm tão bem e temos que esperar mais tempo por eles, muitas vezes quando éramos pequeninos também caímos e os nossos pais estavam lá para nos levantar. Prezados todos aqueles que são filhos, independentemente da idade que têm, continuarem a honrar os seus pais, continuarem a ver quais as suas necessidades. Eu diria mesmo, nós não faremos mais do que a nossa obrigação. Mas nem deveria de ser por obrigação. Acima de tudo, deveria de ser por dedicação, por devoção no sentido humano, num reconhecimento de tudo aquilo que eles fizeram por nós. Mas vamos continuar a escutar outros conselhos bíblicos para os filhos. Em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ao longo dos primeiros 4 mandamentos, nós podemos estudar como é que Deus nos convida a termos o nosso relacionamento entre nós e Ele, ou seja, os nossos relacionamentos de forma vertical. A partir do 5º mandamento, o Senhor nos mostra como poderemos ir vivenciando os nossos relacionamentos na forma horizontal. E começa com os pais. E reparem que, como diz Efésios, o primeiro mandamento referente aos relacionamentos, na horizontal, está repleto de uma promessa, porque diz: se honrares o teu pai e a tua mãe, se prolongarão os teus dias na terra. Um outro versículo encontramos em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Reparem que Deus se apraz e Deus tem sem dúvida prazer em que nós, como temos visto ao longo desta semana, possamos cumprir os mandamentos de Deus. E um destes mandamentos, como acabamos de ver, faz referência ao nosso relacionamento entre nós e os nossos pais. E também nos fez pensar, pelos versículos que fomos lendo, dos relacionamentos dos pais para com os seus filhos também. Mas gostava hoje de poder também, antes de fazermos uma conclusão, poder ler um artigo para vós que, quando o encontrei, também achei muito interessante. Este artigo
foi escrito pelo jornalista Miguel Carvalho para a revista Visão em setembro de 2008. E eu gostaria de ler para vós, porque também nos ajuda a pensar. O título deste artigo diz: A criancinha pede e a gente dá. A criancinha quer PlayStation, a gente dá. A criancinha quer estrangular o gato, a gente deixa. A criancinha berra porque não quer comer a sopa, a gente elimina-a da ementa e acaba tudo em festim de chocolate. A criancinha quer bife e batatas fritas, hambúrgueres muitos, pizzas umas tantas, Coca-Colas às litradas. A gente olha para o lado e ela incha. A criancinha quer camisola Adidas e ténis Nike. A gente dá, porque a criancinha tem tanto direito como os colegas da escola e é perigoso ser diferente. A criancinha quer ficar a ver televisão até tarde. A gente senta ao nosso lado no sofá e passa-lhe o comando. A criancinha desata num berreiro no restaurante, a gente faz de conta e o berreiro continua. Entretanto, a criancinha cresce. Faz-se projeto de homem ou mulher, desperta, e é então que a criancinha já mais crescida começa a pedir mesada, semanada, diária e gasta metade do orçamento familiar em saídas, roupas de moda, jantares, bares. A criancinha já estuda. Às vezes passa de ano, outras nem por isso. Mas não se pode pressioná-la, porque ela já tem uma vida estressante, de convívio em convívio e de noitada em noitada. O artigo continua dizendo: a criancinha cresce a ver morangos com açúcar, cheia de pinta e tal, e torna-se mais exigente com os papás. Agora já não lhe basta que eles estejam por perto. Convém que se comecem a chegar à frente na mota, no popó e numas férias à maneira. A criancinha entregue aos seus desejos e sem referências inicia o processo de independência meramente informal. A rebeldia é de trazer por casa. Responde torto aos papás, põe a avó em sentido, suja e não lava, come e não limpa, desarruma e não arruma. As tarefas domésticas, dizem, são uma seca. Um dia na escola, o professor dá-lhe um berro. Tenta em 5 minutos pôr nos eixos a criancinha que os papás abandonaram à sua sorte, mimo e umbiguismo. A criancinha já mais crescida fica traumatizada. Sente-se vítima de violência verbal, etc. e tal. Em casa, faz queixinhas, lamenta-se e chora. Os papás, arrepiados com a violência sobre as criancinhas de que a televisão tanto fala, e na dúvida entre a conta de um eventual psiquiatra e o derreter do ordenado em folias do hipermercado, correm para a escola e espetam 2 bufetadas bem dadas no professor, que não tem nada que se armar em paizinho, pois quem é paizinho e quem sabe do meu filho sou eu. A criança cresce, cresce e cresce. Aos 30 anos ainda será criancinha, continuará a viver em casa dos papás, a levar uma gorda fatia do salário deles, provavelmente não terá um emprego, mas ao menos não anda por aí a fazer porcarias, pensam os pais. Não é este, diz o jornalista, um fiel retrato da realidade dos bairros sociais, das escolas em zonas problemáticas, das famílias do fio da navalha? Não, bem sei que não. Estou apenas a antecipar-me. Um dia destes vão ver os paizinhos a ir parar ao hospital com um pontapé e um murro das criancinhas no olho esquerdo. E então teremos muitos congressos e muitos debates para nos entretermos. Meus prezados, hoje em dia, com certeza que muito se tem falado sobre esta problemática da educação, sobre esta crise geracional de gerações, e sabem que o que é curioso é que na Bíblia, na Palavra de Deus, nós encontramos um outro versículo que possivelmente e seguramente não é por acaso que ele aqui está. Poderemos ver aquilo que Deus diz que iria acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos.
Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Não é novidade, pela palavra de Deus, que muitas das dificuldades iriam surgir neste relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. E gostava de, no entanto, poder falar para um pai ou para uma mãe que nesta hora nos escuta, ou quem sabe, algum filho que possa ter algum problema relacional, alguma dificuldade ainda para ser resolvida, que embora o Senhor tenha profetizado que as coisas não iriam ser fáceis, Ele não deixou apenas essa profecia, deixou também uma promessa. E a promessa nós encontramos-la no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, no capítulo 4, nos versículos 5 e 6. O Senhor diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não sei se conseguiram compreender a solenidade que está implícita nestes versículos. O Senhor Deus nos diz hoje, no século XXI, para si que possivelmente tem alguma dificuldade de relacionamento com um filho, ou com um cônjuge, ou com um pai ou uma mãe, o Senhor nos diz neste versículo que é possível relacionamentos pacíficos, é possível relacionamentos amorosos, mas parem que é possível apenas e só, diz o Senhor, quando Ele converter o nosso coração para que isso seja uma realidade na nossa vida. Poderemos ter dificuldades e hoje em dia na sociedade são muitas as crises de pais para com filhos, de filhos para com os seus pais, mas através destas reuniões nós pretendemos, abrindo a palavra de Deus, vos dar uma ajuda, um esclarecimento, para que a palavra, sendo uma bênção, uma âncora na nossa vida, nos fortaleça em discernimento, em sabedoria, em amor, para sabermos respeitar aqueles que estão à nossa volta. A nossa relação com os nossos pais ou os nossos filhos, ou mesmo a falta dela, afetar-nos-á para o bem ou para o mal ao longo da nossa vida. Não podemos alterar a realidade na qual nós nascemos e até pode acontecer que até nem possamos mudar ou transformar os nossos pais ou os nossos filhos. Mas uma coisa nós podemos fazer, podemos escolher a atitude que queremos ter com eles. Hoje nós não vos deixamos nenhuma pergunta, mas junto ao material que irá ser recebido e que foi recebido por vós para estas conferências, encontrareis 2 citações que vos ajudarão à vossa reflexão a posteriori. Deixo um abraço de amizade e oro a Deus para que amanhã nos reencontremos de novo. Então, até amanhã, se Deus quiser. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas
tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então, porque duvido, nova chance tu me dás. Humana e fraca eu sou, Senhor, perdoa-me, ajuda-me, oh Pai. Como posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não posso mais esperar. Agora é tempo de recomeçar. Oh Pai, como posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não posso mais esperar. Agora é tempo de recomeçar. O que eu mais quero, ó Pai, é